Graça e paz repouse sobre a sua vida, querido. Que honra poder ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós estamos com uma expectativa muito grande na nossa alma do que o Espírito Santo vai fazer em nossos dias, no meio de todo esse caos, porque há uma certeza de que o Deus a quem nós servimos, Ele é Deus de impossíveis. Agindo Deus, quem impedirá? Nós temos na nossa alma a certeza de que um novo cenário vai vir sobre as nações. Um novo cenário vai vir sobre a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor nos encontrará nesse tempo, firmados sobre Ele, totalmente dependentes dEle, fazendo dEle a melhor de todas as companhias, olhando para a nossa casa, para a nossa família, como o melhor lugar para se estar. As pessoas que estão aí perto de você agora, querido, são as melhores pessoas que poderiam estar ao seu lado. É a família que Deus te deu como presente, como herança. Ah, como é bom ter ao nosso lado pessoas a quem amamos. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Duas histórias que me empolgam, duas histórias que me marcam, duas histórias que me ensinaram e que me edificaram muito nessa última semana. É por isso que eu quero compartilhar com você. O tema da nossa palavra é: o socorro está vindo. Será que você pode declarar em fé agora? Diga comigo: o socorro está vindo. Oh, Marcos capítulo 5, do versículo 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Quando Jairo viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Aleluia. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se então para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem me tocou? Ah, mas Jesus continuou olhando ao seu redor. E ao olhar, Jesus disse: alguém me tocou. Olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés e tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: olha o que Jesus disse para aquela mulher: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu
sofrimento. Oh, como a tua palavra é linda, Senhor. Como é maravilhoso ter acesso a histórias que aquecem o nosso coração de fé. E nós te pedimos que esta palavra, ela atinja o coração das famílias brasileiras. Que esta palavra seja realmente um socorro, vindo ao encontro de cada casa, de cada família agora, em o nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, quando Deus disse para mim que o socorro estava vindo, eu não pensei duas vezes. Eu simplesmente agradeci e disse para Ele: obrigada, Senhor, obrigada, porque o socorro não foi apenas a casa de Jairo. O socorro não foi apenas ao encontro daquela mulher do fluxo de sangue. O socorro está vindo em minha direção, está indo em direção da sua casa, do seu lar nessa noite. Mas talvez você se pergunte: por que o socorro chegou até Jairo? Como que o socorro chegou até Jairo? A primeira coisa que eu quero afirmar, olhando para esse texto tão poderoso, é que Jairo corre ao encontro do socorro. Eu quero te chamar agora para você correr ao encontro do socorro. E esse socorro tem o nome Jesus Cristo de Nazaré. Você pode encontrá-lo agora, aí onde você está. Jairo correu, e quando viu Jesus, ele se lança aos seus pés. Sabe o que você precisa fazer para que o socorro te encontre? Você precisa fazer o que Jairo fez. Ele se prostra, ele se humilha, ele se quebranta. Mas a palavra prostrar-se, render-se, também fala de adoração. Eu quero te convidar a ser humilde, abrir o seu coração e dizer para Deus: Senhor, estou aflito, estou aflita. Olha para os meus, olha para minha casa, olha para minha nação. Seja verdadeiro com Deus, rasgue a sua alma, se lance aos pés de Jesus. Mas não se esqueça de adorá-lo, de reverenciar o nome dele, porque a prostração de um filho não pode ser apenas: Senhor, me socorre, me dá, por favor. Não, a nossa prostração deve revelar dependência, amor. Nós precisamos aprender a rasgar a alma, mas a gerar motivações corretas dentro de nós. Você está correndo atrás de um socorro, atrás de Jesus, somente por aquilo que Ele tem para te dar? Olha, Jesus advertiu a geração da sua época. Na época em que Ele multiplicou pães e peixes, uma multidão o seguia, e o seguia apenas por causa do pão e do peixe. Jesus não deve ser buscado por você apenas por causa dessa epidemia. Jesus deve ser buscado por você porque você o ama, porque você depende dele. Você é dele na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, em dias bons e em dias maus. Ele precisa continuar sendo o rei do teu coração e do meu coração. Qual é o lugar que Jesus tem dentro da sua casa? O socorro está vindo, mas o lugar dele deve ser lugar de primazia. Quebranta-se, humilha-se. Mas a segunda coisa que Jairo faz para que o socorro o acompanhe até a sua casa, o texto diz que ele implora, ele clama insistentemente. Ei, família, chegou a hora de você aprender a clamar com insistência, a não desistir daquilo que você tem proposto no coração como propósito a alcançar. Eu quero te desafiar, querido, a olhar ao seu redor e perceber que existe um Deus, perceber que Ele continua sendo Deus e sempre será Deus. Insista, persista. Isso fala de perseverança, de permanência. Como é que está o meu coração nessa hora? Como é que está o seu coração envolvido em tantas notícias?
Você precisa ouvir as notícias do céu. E a notícia do céu para você hoje é que o socorro está vindo. Oh, aleluia, aleluia. Eu creio nisso. Creia nisso. Por isso insista. Não desista, querido, de clamar. Quantas vezes nós paramos com as nossas disciplinas espirituais, com os nossos hábitos saudáveis de crescimento em Cristo, simplesmente porque está doendo, porque está difícil, porque a situação é caótica. Nós começamos a dar desculpas olhando para o nosso redor. A gente começa a dizer para Deus, por que a gente não está tendo tempo com Ele? Por que Ele não está sendo o primeiro? Por que eu não estou dobrando meus joelhos? Por que agora você tem 24 horas de sobra para amá-lo, para aprender dele, para conversar com ele, e você não faz? Olha, você passou e eu passei a vida toda tendo que acordar para compromissos. É hora de você aprender a acordar para estar com ele. Acorde para ele. Deixe ele te chamar para ele. Você não tem que correr para trabalhos. Você tem que correr para o colo dele. Deus está te dando o privilégio de insistir e de desejar ardentemente a companhia dele. Talvez essa geração esteja entediada demais, porque ela passa o dia todo sem considerar a principal das companhias, o principal daquele que está nos cercando o dia todo, tentando se fazer ouvir por nós, tentando fazer você ouvir a voz dele. E essa hora, tudo ao seu redor parou, menos você, menos eu. Eu quero te desafiar junto comigo, mudar essa história. Pedir simplesmente a companhia dele e se alegrar com ele, como eu tenho me alegrado por acordar para ele, por ter o meu dia livre para ele, para os meus filhos, para minha casa. Cuida, querido, daqueles que Deus te deu. Insista, porque o socorro está vindo. Jairo diz: minha filha está morrendo, por favor, venha, impõe as mãos sobre ele. E o que Jesus faz? O texto diz: Jesus foi com ele. Jesus vai com ele. Sabe o que vai acontecer quando você se prostrar, se humilhar, se quebrantar, e insistir e persistir em estar com ele? Ele vai te acompanhar. Ele vai ao teu socorro. Ele vai ao socorro da sua casa, da sua família. Jesus sai com Jairo para prestar socorro à sua filha. E no meio do percurso, enquanto Jesus se dirige à casa de Jairo, alguém se interpõe no caminho. Alguém rouba a cena. Você e eu talvez poderíamos até afirmar que ela roubou o socorro. Aquela mulher, ela precisava de socorro também. Nós temos uma história onde duas pessoas têm um número em comum. A mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos. E aquela menina tinha 12 anos. A quem você socorreria? A minha prioridade possivelmente seria, eu fiquei pensando lá, quem eu daria prioridade? E eu pensei, bom, se a menina está morrendo, então eu devo ir correndo prestar socorro à menina. Porque a mulher do fluxo de sangue está há 12 anos sofrendo, mas está viva. O texto não diz que ela estava morrendo. Verdade que ela estava morrendo aos poucos. Mas a situação aos nossos olhos humanos é que a menina, a filha de Jairo, precisava de socorro imediato. E Jesus permite que a mulher do fluxo de sangue se interponha. E ele socorre primeiro aquela mulher. Você sabe por quê? Porque as prioridades de Jesus diferem das nossas prioridades. E é muito bom saber que a prioridade de Jesus é a melhor. Que a escolha de Jesus é a melhor. Talvez eu tenha escolhido
durante todos esses anos da minha vida, sem me preocupar qual seria a escolha de Jesus, o que Ele faria no meu lugar. Como você reagiria no lugar de Jairo, quando Jesus parasse no meio da multidão e simplesmente quisesse saber quem tocou o meu manto, quem foi que me tocou? Você e eu talvez agiríamos com desespero e diríamos para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa com a minha filha, ela está lá morrendo. E o Senhor está preocupado em descobrir quem te tocou. Vamos, o Senhor precisa socorrer a minha filha. O nosso desespero muitas vezes fala mais alto. Mas naquela hora, Jesus ensina Jairo, como uma talvez das maiores lições que Jairo poderia receber. A fé dele é aquecida. Ele ali percebe que Jesus nunca perde o controle e que Ele nunca deixará de socorrer um aflito que for ao seu encontro. Aquela mulher foi ao encontro de socorro e encontrou socorro. Jesus não vai te negar socorro, querido. Jesus não vai me negar socorro. Não importa qual seja a nossa prioridade humana, Ele jamais negará um socorro. E por mais que a situação lá em casa, lá na sua casa, pareça que esteja fugindo do controle, Jesus sempre vai fazer a escolha certa. Aleluia, aleluia. Quando Jesus procura quem o tocou, Jesus quer não apenas curar a mulher, porque ela já havia sido curada. O texto diz que quando ela tocou, virtude saiu dele. Mas não era apenas o interesse de Jesus tocar no corpo físico daquela mulher. Jesus queria mudar o íntimo dela. E quando Jesus olha para ela, e ela então confessa com muito medo, o texto diz que tremendo e com muito medo ela confessa, Jesus diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Ah, querido, fique livre do seu sofrimento. 3 frases poderosas de Jesus para você nessa noite. Vá em paz. Fique em paz. E seja livre do seu sofrimento. Em nome de Jesus. Quando aquela mulher ouve Jesus falando isso, o Evangelho de Mateus narra essa mesma história. E Jesus diz no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, Jesus diz: bom ânimo, tenha bom ânimo, filha. Você sabe por quê? Porque o medo ainda estava dentro da mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha sido curada. Ela já estava livre do mal. Ela já tinha sido socorrida. Mas as emoções dela ainda não haviam sido tratadas. O Senhor quer tratar com as minhas emoções e com as suas emoções. Você não precisa apenas de cura no seu corpo. Você precisa ser curado por inteiro. Suas emoções precisam ser tocadas por Jesus. Jesus então procura aquela mulher e começa a tratar os sentimentos dela, dizendo assim: olha, você não deve ficar com medo. Você não deve ficar apavorada. Você já foi curada. Vá em paz. Acabou o seu sofrimento. Comemore. Você está livre desse mal. Você precisa ser livre, ser tocado, ser curado. Mas você também precisa aprender a comemorar e se alegrar. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. E Ele quer gerar esse fruto na sua alma. Porque novas dores surgirão, novas aflições surgirão. E nós precisamos enfrentá-las de cabeça erguida, com o coração cheio de fé e com a alma rejubilante, porque Ele é e sempre será Deus. Oh, aleluia. Aquela mulher sai do encontro com o socorro marcada, tratada. O Senhor quer tratar suas emoções, os seus medos, os seus temores, suas ansiedades. Você quer vencer? O socorro está vindo. E o socorro vai tratar você de dentro para fora. Aleluia. Mas enquanto todo aquele milagre acontece, enquanto Jesus cura,
fora e dentro, na mulher do fluxo de sangue, uma notícia trágica chega. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas, versículo 35. Algumas pessoas da casa de Jairo, que era o dirigente, um líder da sinagoga, e disseram para ele: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Irmãos, é exatamente assim que acontece. Nós estamos indo em busca de socorro. A gente está indo pedindo muito por socorro. E quando o nosso coração está sendo aquecido por fé, porque foi isso que aconteceu com Jairo, o coração dele foi aquecido naquela hora. Quando ele viu aquela mulher sendo curada, fé foi gerada no coração de Jairo. Mas as notícias trágicas, elas não deixam de chegar. Elas chegam, mais cedo ou mais tarde chegam. Chegou na nossa nação, chegou na nossa casa, notícias tão trágicas. E naquele dia em especial, Jairo ouve uma notícia trágica. E sabe o que foi? O socorro. Foi que ele estava ao lado de Jesus. Quando Jesus está ao nosso lado, notícias terríveis chegam, notícias trágicas chegam. E sabe por que a gente não cai? Sabe por que a gente não é destruído, a gente não para? Porque o socorro está vindo, estava ali, do lado dele. Foi por isso que Jairo não se desesperou. Foi por isso que ele não voltou para casa correndo e abandonou Jesus. Porque talvez você e eu fizéssemos isso. Quando ouvíssemos a notícia de que a filha morreu, ele simplesmente saísse correndo em busca da sua filha. Jairo não faz isso. O socorro estava vindo e estava ao lado dele. E quando Jesus olha para Jairo e percebe a angústia da alma daquele pai, a tristeza ao ouvir aquela notícia, olha o que Jesus diz. Jesus toma consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e diz ao Jairo, ao dirigente da sinagoga, no versículo 36, não tenha medo, creia somente. Essa é a palavra de Deus para você. O socorro está vindo, não tenha medo, creia somente. Essa é a palavra de Jesus para Jairo, essa é a palavra de Jesus para mim, essa é a palavra de Jesus para nós, famílias. E ali ficou uma grande multidão. Jesus deixa a multidão e leva apenas os 3 discípulos. E quando chega à casa do dirigente da sinagoga, que era Jairo, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que com ele estavam, e entrou onde se encontrava a criança. Olha, querido, as multidões estão lá fora, aí está apenas você e a sua família. O cenário está perfeito para que Jesus chegue e faça um milagre. Ele vai entrar na sua casa. O cenário já está perfeito. Jesus vai entrar. E quando ele entrar, olha o que ele vai fazer. Jesus tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou eles atônitos. Queridos, o Senhor ainda faz isso. Ele continua me surpreendendo. Ele continua surpreendendo essa geração. Porque Ele é o socorro que está vindo em seu encontro, ao seu encontro.
O socorro está vindo, você crê? Vamos adorar o Senhor Jesus. Nós temos motivos e razões de sobra para clamar o nome dEle, para invocar a presença dEle. Ele não vai deixar essa luta nos matar, nos destruir. Ele está vindo. Se prostre, se humilhe, se quebrante, insista em permanecer com Ele. Aleluia, aleluia.